Você já se perguntou o que realmente acontece no processo de incorporação na Umbanda? Será que é perigoso? Será que a pessoa perde totalmente a consciência? Hoje eu vou te explicar de forma clara, objetiva e com muito fundamento como é o processo de incorporação na Umbanda. Se você ainda não me conhece, eu sou Tamires Barreto, sacerdotisa de Umbanda, aqui do Templo Espiritualista Sete Candeias. Aqui a gente trabalha com foco em desenvolver a nossa mediunidade, desenvolver a nossa evolução espiritual, né? O nosso terreiro tem muitos trabalhos, tratamentos voltado para todos os campos da vida, com foco na espiritualidade livre, né? Então, a gente tem vertentes magísticas, a gente também tem estudos, aprofundamentos e trabalhos em todas as linhas de Umbanda, de bruxaria natural, magia, enfim. Somos uma casa onde a espiritualidade é que dita de verdade o caminho. Então, já se sinta à vontade para se inscrever no canal, ativar o sininho, que a gente está sempre trazendo materiais novos, discutindo alguns assuntos. E se algum tema que você quer muito saber ainda não foi falado, comenta aqui e aí a gente vai fazer um levantamento para produzir os próximos conteúdos. Bom, primeiro ponto, o que é incorporação? Né? Incorporação é um tipo de mediunidade. Existem centenas de mediunidades catalogadas, vários tipos diferentes. E assim, um médium, né? Uma pessoa, ela não tem só um tipo de mediunidade, né? Ela vem com vários tipos de mediunidade, cada mediunidade é única, cada pessoa vivencia a sua mediunidade de forma única, mas esse vídeo a gente vai falar sobre a mediunidade de incorporação, que é o principal ponto da religião de Umbanda. A religião de Umbanda se manifesta através da incorporação dos espíritos nos aparelhos, que são os médios que têm a mediunidade de incorporação. Então, mais uma coisa assim, é importante a gente ter ciência que não é uma possessão, não é um processo agressivo ou invasivo, né, onde um espírito vem e sem eu saber, ou sem eu querer, ou sem eu permitir, toma conta do meu corpo, muda a forma que eu falo, a forma que eu ando, a forma que eu me relaciono, ajo, enfim. E não é assim que funciona, né? A mediunidade é algo muito sério, é uma ferramenta que a espiritualidade, as divindades têm para auxiliar a nossa evolução e a evolução das pessoas que estão ao nosso redor. Então, precisa ser vista, entendida e estudada da forma como é. Uma ferramenta nas mãos de Deus e da espiritualidade para nos auxiliar em nossa evolução e auxiliar o nosso meio para evoluir como uma comunidade. Então, a incorporação é um tipo de mediunidade onde o aparelho, o médium, né, permite que um espírito guia acople a sua energia com a nossa energia para que através da gente o espírito possa falar e ser ouvido, ensinar e ser compreendido, auxiliar pessoas, tratar, curar, direcionar, orientar. Então, na verdade, um médium com a mediunidade de incorporação empresta o seu corpo, se tornando ferramenta do divino para a prática religiosa, né? Então, a mediunidade de incorporação acontece quando esse espírito, e assim, espírito guia, eu estou falando de caboclo, preto velho, exu, pombagira, malandros, baianos, enfim, marinheiros. Quando o espírito guia, ele, na verdade, o que acontece é a união dos chakras, né, do guia com o aparelho. Incorporar é fazer dois corpos se unirem em um só. Isso é o sentido de incorporar. Então, o corpo, né, espiritual do caboclo, por exemplo, e aí o corpo material do médium. O caboclo vai, se aproximando, e aí ele vai pouco a pouco acoplando chakra após chakra,
com o seu médium, e aí em algum momento tem a incorporação, tem o acoplamento total, e aí o caboclo tem os trejeitos, e aí o caboclo mexe o braço aqui, o médium mexe o braço lá. Então o caboclo fala através da voz do médium. Enfim, isso é incorporar. É você de forma consciente ou ciente emprestar o seu corpo para a espiritualidade agir e trabalhar da forma que precisar trabalhar. E assim, a incorporação, né, dentro da religião de Umbanda, na verdade, ela é semiconsciente ou consciente na grande maioria dos casos. E eu vou te explicar o porquê disso. Tá? Existe o tipo de incorporação consciente, que é eu estou totalmente ciente de tudo que o médium, de que o guia está fazendo, né? Tenho plena consciência, plena ciência dos movimentos que o guia está fazendo usando o meu corpo, do que o guia está falando, do que o guia está passando para a pessoa. Então, na verdade, você empresta o seu corpo para a espiritualidade, mas você está 100% ali, a sua consciência está 100% ali, ativa, né, no processo. É diferente o médium estar consciente e o médium mistificar ou ter um animismo exagerado. O animismo é o médium passar muito à frente do guia, né? Isso é até comum no começo do desenvolvimento mediúnico, mas com o tempo vai diminuindo cada vez mais a questão do animismo até o ponto do médium doar totalmente seu corpo para o guia trabalhar. Só que a mediunidade consciente eu estou consciente do que está acontecendo, mas eu não estou impondo a minha vontade, eu não estou passando à frente do guia, é diferente. A mediunidade de incorporação semiconsciente é como se o médium tivesse lapsos de consciência, né? Então ele está ali, né? Está ciente, está consciente no processo, mas ele já não está tão ativo no processo. Então é quando às vezes o médium não está nem pensando nada, e aí o guia fala, o guia faz, o guia fica mais, vamos dizer, desenvolto, mais livre, né? Porque o médium tem a consciência, ele não está apagado, mas ele não está passando à frente, ele não está ativo no processo. Nesses casos, é muito comum, assim, desincorporou, passou, sei lá, uns 15, 20 minutos, o médium não lembra mais nada que aconteceu. Durante, né, o processo que está acontecendo, o médium está ciente, está vendo, está ouvindo, enfim, tem ciência das coisas. Aí desincorporou, acabou ali a consulta, o tratamento, passou 10 minutos, o médium não lembra mais de nada. A maioria dos médiums hoje em dia são conscientes e semiconscientes, a grande maioria. Eu sou médium semiconsciente. Passou um tempinho ali da consulta, já não lembro, se passar uma semana eu já não lembro nem mais quem é a pessoa que o guia atendeu. Mas a mediunidade, por exemplo, de inconsciência, o médium que é inconsciente, hoje em dia a gente não vê mais casos. E eu vou te explicar o porquê. Hoje a gente só vê médium inconsciente, aquelas pessoas que já são médiums, há muitos anos. Então, o médium inconsciente pode crer que tem aí de 60 anos de idade para cima. O médium mais novo, de 50, 40 anos para cá, não tem a mediunidade de inconsciência. 50 até talvez, mas de 40 para cá, por quê? No começo da Umbanda, né, era muito mais necessário a pessoa ter fé do que ter conhecimento das coisas, do que entender o que está acontecendo. O começo da religião de Umbanda, ela até hoje é muito provada, né? Existem muitos embates para comprovar as situações dentro da religião de Umbanda. Antigamente, isso era o tempo inteiro. Então, assim, o médium tinha que provar 100%, chancelar que tinha um guia ali para as coisas acontecerem, para as pessoas acreditarem. Então, nas umbandas antigas, né, nas umbandas de antigamente, e consequentemente os médiuns antigos, como eu falei, 60 a mais, eles precisavam provar o tempo todo que estava com guia em terra.
senão as pessoas não acreditavam, chamava de marmotagem, né, de enganação e etc. Então é quando aconteciam aquelas provas que todo mundo já ouviu falar, né, do médium ter que incorporar com seu guia e andar em cima da brasa, né, do carvão em brasa, andar em cima do caco de vidro, ou beber uma garrafa inteira de cachaça, 2 garrafas de cachaça e não pode ficar bêbado. Então eram aquelas provas de fogo que os médiuns eram submetidos, incorporados com seus guias, para comprovar que ele realmente tinha guia. Mas isso, como eu falei, foi no começo da Umbanda, onde não tinha conhecimento teórico estruturado, onde era fé, só fé. E também era no período que assim, o médium não precisava, não se cobrava de saber nada, de estudar, porque o guia sabe tudo. Mas é diferente porque naquela época era uma mediunidade mecânica inconsciente. O que é isso? O guia toma o corpo do médium, assim, aí nesse caso era uma possessão praticamente, né? Não é que era contra a vontade, mas é que tomava o corpo do médium de tal forma que o médium não estava ali. A alma estava lá em Aruanda e ali era só o guia. Então, é uma mediunidade totalmente mecânica. Tudo, o controle 100% do corpo, de tudo da pessoa, ficava a cargo do guia espiritual. Então, muito antigamente, existia a mediunidade de inconsciência porque a espiritualidade precisava que o médium ficasse totalmente inconsciente no processo, porque imagina, quem em sã consciência ia pisar em cima do carvão em brasa? Não ia. Não ia andar em cima de um monte de caco de vidro. Porque, por mais que tenha fé, é natural, o ser humano ia sentir medo. Então, se o médium não tivesse totalmente inconsciente, essas provas que eram necessárias no começo da Umbanda não seriam possíveis, né? Por isso que as pessoas da Umbanda de antigamente têm essa questão da mediunidade de inconsciência. Aí o que que acontece? Ah, mas eu já vi médium, sei lá, com 20 anos dizer que é inconsciente. Aí o que que acontece? Das duas, uma, né? Ou é, o pai ou a mãe de santo desse médium é da Umbanda bem antiga, tem a mediunidade de inconsciência, e aí entende que é o único tipo de mediunidade, né? Que você tem que estar inconsciente para estar incorporado e ensina isso para os seus filhos, ou os próprios filhos, ao verem que o pai ou mãe santo tem a mediunidade de inconsciência, entendem que essa é a forma certa e não são inconscientes, mas agem como se fossem. E, né, ao ponto, às vezes, de se convencer de que é inconsciente sem ser. Eu estou falando aqui, tudo no mundo passa por um processo de renovação. Né? A gente está se reinventando o tempo inteiro, as religiões, o mundo, tudo está em constante processo de renovação. A fase da Umbanda que nós estamos, né, vivenciando hoje em dia é a fase da pessoa que busca o conhecimento. Então, é a fase da pessoa que, através do estudo, através do conhecimento, através de mergulhar, né, em tudo que envolve o universo da sua religião, manifesta a sua fé. Ou seja, eu estou incorporada com o meu caboclo fala para a pessoa fazer um bate-folha de guiné com arruda em casa. E aí eu não sei o que, que a guiné e o que a arruda faz. Aí eu desincorporo, aí na mesma hora eu vou, na mesma hora não, quando acabar a gira, eu vou pesquisar qual a função da guiné, qual a função da arruda, o que, que elas fazem. Antigamente isso não acontecia, o que o guia falou está falado. E não é que eu estou questionando a autoridade do guia, é que eu preciso conhecer tanto quanto. E isso está super certo. Porque, como eu falei, as mediunidades são de consciência e semiconsciência. Então você está 50% ali no processo. Você precisa ter o conhecimento. Não é porque o guia não sabe. É porque quando você não sabe algo que o guia precisa fazer, você bloqueia o guia. Então, se o guia podia entregar 100%, com você bloqueando, ele vai entregar 70%, vai entregar 50%. É porque enquanto você está ali, né, consciente, semiconsciente, enquanto o guia está falando, com certeza na mesma hora, durante a fala do guia, você está se questionando. Ah, mas por que o guia está passando isso? Por que é essa coisa? Para que serve isso? Qual a diferença de eu colocar, sei lá, um mel num padê, colocar... Por isso você precisa ter o conhecimento.
Essa é a fase da Umbanda que nós estamos, na busca pelo conhecimento, de evoluir dos caminhos religiosos e da fé na espiritualidade por meio do conhecimento. Então, é assim, não requer mais essa possessão, essa mediunidade de inconsciência total como era antigamente. E aí, hoje em dia, médiuns inconscientes são esses mais velhos, né, que têm mais de 60 anos, que vieram dessa Umbanda antiga, onde era mediunidade de inconsciência, e médiuns mais novos, ou é por falta de esclarecimento, ou é porque entende que essa é a forma certa, e aí meio que se obriga a mostrar uma mediunidade de inconsciência, quando não é verdade. Não acontece. Pode ser semiconsciente, de estar ali no processo, e aí desincorporou, passou um tempinho e esqueceu. Mas isso é semiconsciência, não é inconsciência. Porque durante o que está acontecendo, durante a incorporação, o médium sabe o que está acontecendo. Na incorporação de inconsciência, o médium apaga. Ele realmente não tem consciência nenhuma do que está acontecendo. Então, quando desincorpora, o médium não sabe nada que foi falado, não sabe o que foi feito. Muitas vezes acontece, sei lá, do guia tá fumando um charuto, apaga o charuto na mão e o médium não sente nada, depois vê ali meio pretinho, não sabe por quê. Derrama cera de vela no médium, no pé, na mão, o médium não sente nada. Isso é totalmente inconsciência, não é o caso das mediunidades de hoje em dia. Mas um ponto é muito importante, o médium, ele não perde o controle da incorporação. Como eu falei, ele está consciente, ele quer incorporar, ele quer ser um aparelho. Então o guia não toma ninguém, não obriga, não joga para o lado a consciência do médium, toma o corpo dele. Porém, é muito comum, por exemplo, no começo de um desenvolvimento, né, quando o médium ainda está aprimorando o dom mediúnico, de ter incorporações muito abruptas, meio bruta mesmo, né? É porque o guia está numa vibração X, o médium está numa vibração completamente diferente. Então o guia tem uma dificuldade de conseguir juntar os chakras, a energia dele com o médium. Então, assim, é meio que fica numa guerra, porque o médium, né, tá aqui de olho fechado, nunca incorporou na vida. Aí tá aqui de olho fechado, aí fica, caraca, o que será que vai acontecer? Tô sentindo o meu corpo descer para baixo. Não, mas não sou eu, vou tentar levantar o corpo para cima. Aí o corpo puxa para baixo, aí eu tento levantar para cima. Será que eu consigo levantar essa mão? Será que eu não consigo? Será que eu posso abrir o olho? Isso tudo na cabeça do médium, e o guia ali fazendo um esforço do caramba para acoplar a energia com o médium. Então o guia está chegando perto e o médium está com 500 mil coisas na cabeça ao mesmo tempo. Quando o guia, enfim, consegue acoplar, é aqueles casos, às vezes, da incorporação que o médium incorpora e aí cai de joelho no chão, ou o caboclo, a cabocla chega girando com uma velocidade maior, o médium fica tonto, quase que cai. É porque é uma dificuldade que o guia tem de conseguir acoplar, e quando consegue tem aquele choque energético. Isso é natural. Tá? Acontece sempre? Óbvio que não. Como que resolve isso? O desenvolvimento mediúnico, estudo, aprofundamento, conhecimento. É sempre por meio do conhecimento, do desenvolvimento, do estudo, da prática. Então, para esse processo, né, acontecer de forma, vamos dizer assim, correta, né, cada vez mais tranquila, precisa de muito amparo espiritual, precisa de desenvolver a mediunidade num lugar sério, confiável, né, com sacerdotes preparados, com uma corrente que vai auxiliar os neófitos nesse caminho novo de despertar da espiritualidade. Então, coisas que precisam acontecer para um desenvolvimento ser sadio, ser equilibrado. A pessoa precisa estar no lugar equilibrado, amparado, sustentado, com pessoas sérias, comprometidas com a espiritualidade. Esse lugar precisa ter as firmezas todas em dia, precisa estar com as proteções, precisa estar com o dever de casa feito, para não abrir brecha, né, para que nada atrapalhe o desenvolvimento da mediunidade dessas pessoas. A própria pessoa que vai desenvolver antes tem que ter tido um estudo, não é só chegar, fecha o olho, gira e incorpora, não é assim. Tem que ter um estudo, tem que ter o conhecimento, tem que saber qual energia
que eu vou dar passagem. Ah, é desenvolvimento de caboclo? Quem é caboclo? É desenvolvimento de preto velho? O que é um preto velho? Não conheço. Então precisa ter um conhecimento, até para evitar esses bloqueios que atrapalham o processo da incorporação, né? E principalmente, isso não é feito de qualquer forma, em qualquer lugar. Então, desenvolvimento de mediunidade, seja ela qual for, precisa ser presencial numa casa, num terreiro, num templo, no instituto, seja lá o nome que dê. Não existe isso de desenvolver a mediunidade de uma pessoa que, enfim, acabou de chegar na religião à distância. Me desculpa, eu não concordo. Precisa ter uma pessoa experiente ali orientando, auxiliando no processo, né? Porque a pessoa que está com a mediunidade aberta, aflorada, ela literalmente está aberta para qualquer coisa. Só que ela não conhece, não sabe direito o que está acontecendo. O médium experiente, o sacerdote, sabe. Então precisa ser feito em lugares sérios, em desenvolvimento sério, cuidando de verdade da pessoa, explicando o processo. A pessoa pode sentir calafrio, tontura, enxaqueca, dependendo de como está o estado energético dela, pode dar até vômito, pode acontecer várias coisas, ou pode não acontecer nada, ser muito tranquilo, mas precisa ter alguém do lado amparando e conduzindo essa jornada, até porque esse é um período crucial na vida do médium. Dependendo de como for esse desenvolvimento, pode afastar completamente a pessoa da religião e fazer com que ela perca a fé. Então, pode atrasar a evolução espiritual, consciencial de uma pessoa por conta desses primeiros períodos de desenvolvimento, se não forem levados a sério, né? Então, às vezes é comum a pessoa que está ali sentindo, né, as primeiras indicações de que vai incorporar, sente calafrio, sente tremor, pode sentir formigamento, pode sentir uma aceleração no coração, né? Parece uma taquicardia ali, fica nervoso, a respiração fica ofegante, isso é comum. Pode sentir dor de cabeça, pode sentir enjoo, náusea, pode sentir várias coisas, uma tontura, como se estivesse num navio, por exemplo, dependendo. Então, muita coisa pode acontecer com esse médium que está nesse processo inicial, né, de seus primeiros passos dentro da religião, e isso precisa ser visto de perto, ser acompanhado. Então, não faça o seu desenvolvimento em qualquer lugar, muito menos não faz em casa. Não se faz desenvolvimento de mediunidade em casa sem amparo, sem conhecimento, porque você é um canal aberto, você pode incorporar qualquer coisa, até o que não deve. Então, precisa de um passo a passo com muita responsabilidade, né? A incorporação é algo muito sério, precisa ser levado a sério, precisa ter preparo. A incorporação dentro da religião de Umbanda é a base fundamental de toda a religião, de todo o tratamento vindo da Umbanda. É através da incorporação que os espíritos praticam a caridade, auxiliam as pessoas a encontrarem os seus caminhos, a se curar, enfim, evoluir por meio dessa grande religião que é a Umbanda. Em breve, a gente vai abrir nossa turma de desenvolvimento, já está com data marcada, então se você não entende de mediunidade ou entende, mas sente que precisa e pode aprofundar melhor, fala com a gente, que a gente vai te passar as orientações, tá bom? Axé, saravá.